Que assim seja. Que assim seja. Bom, eu ia avisar que o processo de gravação estava dando um início ali, que iniciou agora. Só quando tem a voz em inglês é que ele notifica. Mas tudo bem, não tem problema. Boa noite, pessoal. Eu vou projetar aqui então o nosso capítulo de hoje. Um momentinho. Só um momentinho, exibido. Bom, enfim, esse é o nosso capítulo, sim? Perfeito. 15. Isso, só vou ajustar aqui um pouquinho, porque daí fica melhor para que a gente possa se ver e, ao mesmo tempo, trabalharmos juntos. Para quem lê direto na tela, o tamanho tá bom ou não? Tá ótimo. Para mim tá ótimo. Não sei. Tá certo. Para quem está lendo, tem uma opção assim, tá? Tu pode, quem está no celular, se tu clicar na tela e for abrindo ela assim, ó, como se abre uma foto, ele abre também a tela aqui. Tudo que tu fizer, clica numa foto de alguém, abre, mexe, ele tem essa amabilidade assim, tá? De fazer esse processo, como eu vou fazer agora aqui, ó. Eu posso abrir o texto e aumentar ele aqui para mim. E posso ajustar ele. Ou deixar ele sozinho. Eu deixo ele porque daí eu posso olhar para vocês, né? A gente se visualizar um pouquinho, pelo menos uma parte. O programa, então, mostra geralmente quem está com a câmera aberta, ele prioriza esses que ele mostra e também prioriza aqueles que falam, né? Daí fica aparecendo. Capítulo 15, Sexo e Obsessão, então, é o tema do próprio livro, né? Quem gostaria de iniciar, então, ali para nós? O lúcido amigo concentrou-se. Posso ler um pouquinho, Fabiano? Vai, pode sim, claro, com certeza. Vou ler na tela, tá? Tudo bem. Assim, ó, só uma justificativa. Observem ali na tela, ó, que às vezes eu preciso subir, né? Então, para que a pessoa não se perca, seu Homero, já que o senhor vai ler, eu vou fazer assim, ó. Sempre que eu precisar subir, eu clico aqui, ó. Olha lá, ficou em azul, né? Tá. Perfeito. Aí eu subo e paro lá. E assim eu vou indo. Então, tu te guia, todos aqueles se guiem por onde eu justificar em azul ali, tá? Então, eu vou deixar aqui no ponto. Pode ir. Ótimo. O lúcido amigo concentrou-se e lentamente começou a irradiar claridade argente, que o envolvia em tonalidades variadas, produzindo-nos incomum emoção. Após a breve interiorização, começou a falar com inesquecível tonalidade de voz em que resumavam os seus sentimentos de amor e de paternidade espiritual, convocando nós a reflexões muito profundas e significativas. Sem delongas, considerou o sexo é departamento importante do aparelho genético criado com a finalidade específica para a procriação, responsável pela reprodução dos seres vivos, constitui extraordinário investimento da vida que o vem aperfeiçoando através dos milênios, a fim de transformar em feixes de elevadas emoções que exaltam a criação, quando compreendido nos objetivos para os quais foi elaborado, transforma-se
em fonte geradora. Geradora de felicidade, emulando ao amor e a ternura que expressa em forma de vitalidade e de bem-estar. Quando avaliado por qualquer forma de manifestações incorreta, face a cadeia retornará do ser na paisagem sordida, a qual foi atirado. É isso, só aproveitando esse ponto final ali, para que a gente não perca a riqueza deste capítulo. Então, ele diz que o sexo é um departamento importante do aparelho genésico, né, criado com a finalidade específica para a procriação. Mas aí, logo depois, ele então vai fazer uma menção aqui, ó, que quando ele for compreendido, não, aqui, depois ele vai dizer, responsável pela reprodução dos seres constitui extraordinário investimento da vida. Olha só, que vem se aperfeiçoando através dos milênios, a fim de transformar-se em feixe de elevadas emoções que exaltam a criação. Então, ele vai se transformando, né, e passando para um outro elo, que é o elo de amor das emoções. Quando compreendido nos objetivos pelos quais foi elaborado, transforma-se em fonte geradora de felicidade, porque a gente sabe que a força da sexualidade, quando trocadas no ato sexual, ela é força de felicidade, né? Aí emulando ao amor, a ternura, que expressa em forma de vitalidade, porque daí há uma troca de energias, porque na verdade a fonte sexual é isso, é essa troca de energia, que dá vida um ao outro e bem-estar, ao contrário daqueles que não utilizam ele nesse sentido, né? Mas sim puramente agressivo. Quando aviltado, qualquer forma de manifestação incorreta, né? Daí nessa forma agressiva, passe cadeia redentora na paisagem sórdida que foi se atirado. Só para fazer esse apontamento, tá? Pode continuar para nós. Acionado, né? Tá sem som. Tanto o Fabiano quanto o Homero tá sem som. Perdão, eu não abri o som. Obrigado. Vamos de novo. Acionado pelo instinto, manifesta-se automaticamente por meio de impulsos que induzem a coabitação para o milagre da criação de novas formas de vida. Responsável pelo involucro material, responde pela bênção de proporcionar o instrumento corporal, mediante a qual o espírito envolve no rumo do infinito, com características próprias em cada fase do processo evolutivo. No ser humano, alcança o seu estágio mais elevado por vincular-se às emoções, lentamente superado as sensações mais primárias por onde passou no período das experiências iniciais, da forma animal, responsável pelos grandes envolvimentos da arte, da beleza, na fé, no conhecimento científico e filosófico. É sede de valores ainda não desvelados. Então, além dele, porque ele é uma fonte, o sexo, ele é o chakra básico, né? Ele é parte da fonte de criação, os artistas utilizam muito isso, por isso se cria a vida. Ele se vincula a essas questões da filosofia, das artes, da música e tudo mais. E daí depois ele fala, né, que no princípio era a coisa mais brutal. Depois foi se superando isso e indo para sensações mais elevadas, né, que alcançou o estágio mais elevado, que daí sai daquele primarismo apenas procriado para vincular-se às emoções. Então ele se vincula a um sentimento mais emocional. Assim.
E a Joana fala, tá, gente? Só para fazer uma sinalização para vocês, uma vez eu já tinha dito, a Joana fala que o ato sexual deve ser por nós encarado como uma grande viagem de trem, onde não importa a chegada, mas a chegada que seria a finalização do sexo, mas a viagem. Porque no percurso da viagem é o grande passeio, assim. Então, no caminho a gente vai encontrar montanhas, florestas. Então ela vai dizer que o sexo não é apenas o ato sexual, é o olhar, é o toque, é o enamorar-se. Tudo isso está dentro dos roles do sexo nobre, como ela vai te dizer. Ele começa com isso. Ele não é apenas o ato, é o que ela vai te dizer. Ele vai além, sabe? Ele vai além disso. Quando isso não surge, ele começa a ser patológico, doentio, porque é apenas animalesco, assim, só mesmo por uma necessidade biológica. Mas em nós humanos, ela vai dizer que ele deve ser sempre visto como uma fonte geradora de beleza para o espírito, mas no sentido maior. Mas isso é uma caminhada nossa, tá? Vai ser construída ao longo do tempo. Não é assim agora. E, tem muito a ver também com o nosso processo evolutivo, não é, Fabiano? Exato, com a forma como nós vemos, né? Por isso, a gente vê a maioria dos grandes problemas emocionais hoje, e aí o Freud atrelava tudo isso, claro que ele não tinha razão total, e ninguém tem, né? Nem mesmo o Filomeno, porque o Filomeno também aqui está recheado com seus pensamentos, ainda também bastante carregado com as ideias católicas, mas isso que é o interessante de nós espíritas, é que nós, ao mesmo tempo que aprendemos, também questionamos, né? Então, outro dia, o Roberto questionou a questão do uso da imagem. Ele não via problema algum, como eu também não vejo, porque eu trabalho muito com imagem, e que o Filomeno, em determinado momento, faz uma crítica. Então, isso é para que a gente perceba que o fato de alguém morrer, é o que Kardec diz, ele não sabe tudo, vocês entendem? Mas também ele não quer dizer que nós não possamos aprender com ele, que se desvale todo. Não, ele é rico. O que nós não podemos ter mais é o pensamento católico de que as pessoas se tornam santas da noite para o dia. Bom, ele está morto, agora tudo que ele fala deve ser chancelado. Não é assim. A gente precisa refletir. Por isso nós estamos numa filosofia espiritualista que nos permite essa reflexão, né? Se alguém quer pontuar alguma questão até aqui, se alguém gostaria de falar, fique à vontade. E daí eu depois convido alguém. Pode falar. Fabiano, não sei, tu como professor de filosofia, né? As imagens antigamente, né? As estatuetas, né? Quase sempre na Grécia, na antiga Roma, né? Sempre foi estátua de mulheres nuas, homens nus, né? E parece que não tinha essa visão, né, Fabiano? Era tão normal a gente ver, hoje a gente ainda vê nos museus de arte, né? Essas visões de corpos sendo exibidos, mulheres, né, gordinhas, até com o corpo não tão, né, trabalhado como se hoje se fala. Então, parece que era tão normal esse olhar, né, Fabiano? Parece que não tinha essa... Eles eram muitos considerados deuses, né? Deuses disso, deuses daquilo. Então, na minha visão, parece que não tinha essa visão. Porque hoje tu vê uma mulher nua, tem né, gente que isso, ou um homem, né? E antigamente aquilo passava tão normal, né? Hoje, por exemplo, se a gente vê um escândalo que deu em Porto Alegre, de homens nus, mulheres nus, que apareceram, tiraram a roupa em Porto Alegre, então houve uma conotação daquilo ali, e a gente vê que antigamente parece que não tinha esse, eu não sei se né, da filosofia na época, né, e tinha deuses que eram colocados, né, com praticamente, né, sempre, as estatuetas quase sempre nuas, muito poucos, né, os que vestiam com roupa, né.
Então, eu queria que tu trouxesse isso aí para nós também, dentro do que nós estamos estudando hoje. É que assim, ó, o pensamento grego, ele é um pensamento pagão. O que é pagão? Todo aquele que não era cristão. A gente vai entender, por exemplo, que o cristianismo ele surge muito depois da Grécia. Por exemplo, nós temos que imaginar assim, que Roma ele é um império que sempre ele vai tomando, se assomando. Por onde ele vai, ele pega e toma. E aí ele torna aquele lugar parte do seu império. Então ele vai ganhando aqui, vai ganhando ali, vai ganhando lá. Quando ele entra na Grécia, e aí a gente chama isso de greco-romano. Greco-romano, é o período greco-romano. Por quê? Porque é o período em que Grécia passa a ser, então, engolida por Roma. Mas como a Grécia era muito desejada por todo mundo, inclusive pelos imperadores de Roma, por ser um lugar, um berço do conhecimento, e a casinha de Sócrates, vamos dizer assim, o lugar onde Sócrates, eles absorvem, depois que surge o pensamento cristão, e que daí vem aqueles hipócritas, né, colocar a terminologia do pecado, mas aí o pecado era sempre feminino e nunca masculino, por isso a mulher era morta porque era adúltera, mas o adúltero não era morto. Então, sempre era culpado. Jesus é que transforma isso, né, mandando dizer que atire a primeira pedra quem estiver isento de erro, ou seja, se ele diz que ela estava errada, onde é que ele estava? Né? Ele poderia ter chamado, porque na verdade eram tudo adúlteros também. É que essa questão foi permeando de que o sexo era algo feio, nascido lá nos primórdios da ideia de Adão e Eva, aonde a culpa então cai sobre a mulher. Né? A mulher é que cedeu à tentação, mas é tão engraçado que ela cedeu à tentação, mas o Adão cedeu à tentação dela. Né? Então, ela cedeu lá, mas e o Adão? Cadê o homem forte que cedeu à tentação? Agora, com relação à estátua nua, é que assim, ó, para os gregos, nunca existiu a ideia que nós temos hoje de pecado. Existiu a ética, o equilíbrio. Então, por isso, o equilíbrio para eles era a simetria das coisas, a perfeição. A questão de beleza para eles era o próprio corpo. Então, quando via aqueles homens esculturais, aquelas mulheres esculturais, não era exibir o nu, porque eles não estavam sabendo disso. Eles andavam nas ruas, não eram pelados também, eles andavam com roupas. E o que eles queriam nos dizer, e os gregos sempre foram isso, nunca teve a ideia de pecado, teve a ideia de equilíbrio. O espiritismo é um pensamento grego. Por isso ele é pergunta-resposta, é um pensamento da filosofia grega. Porque os gregos são assim, a Grécia, Sócrates é assim, né? Você pergunta e eu respondo. O que ocorre, então? Naquele período, a ideia, então, de nu era uma ideia totalmente... Não tinha essa coisa do pecado, porque pecado vem depois. Então, passou a se ter a ideia de equilíbrio. Por isso, Kardec vai perguntar no Livro dos Espíritos se os espíritos poderiam dizer se existia alguma só virtude que nos demarcava como espíritos evoluídos ou não. E os espíritos responderam que era o equilíbrio. E não existia esse... Né? Por que o equilíbrio? Porque se eu posso estar errando pelo excesso ou pela falta. Porque qualquer um, para eles, era estado de erro. Então, tanto é que o equilíbrio era tão forte para eles na Grécia, essa ideia de equilíbrio, de simetria, de beleza das formas, eles acreditavam que a alma e o corpo deveriam caminhar juntas. Então, o corpo bem, a alma bem, o corpo bem. Corpore sano, a alma sana, entendeu? Corpo sano, então aquela ideia de que deveria ter equilíbrio. Depois nós vamos ter, no período, se eu não me engano, renascentista, me corrijam, eu posso estar muito errado, e tomara que esteja, porque ninguém tem que saber tudo. Vem, então, esqueci agora o nome dele, e cria o homem vitruviano,
se alguém quiser dar uma olhada e pesquisar para nós, o homem vitruviano é aquele homem de braços abertos, com as pernas abertas, com aqueles riscos, para nos mostrar a ideia de equilíbrio, de beleza e simetria que estava além. É óbvio que eu, Fabiano, não vou sair da rua de Porto Alegre pelado e achar que isso é normal. Eu te entendo nesse sentido de que não tem nada de anormal uma pessoa nua. O grande desafio nosso é retirarmos de nós mesmos coisas que são mais nossas do que dos outros. Então, os nossos conflitos externos se projetam lá fora. E aí nós vamos trazer essa ideia de puritanismo exagerado, que mais denuncia o meu estado de desequilíbrio sexual do que propriamente o fenômeno que está ocorrendo ali. Claro que a sociedade, no decorrer dos anos, criou-se um acordo social, né? Então, esse acordo social é: nós não podemos fazer tais coisas. Um exemplo, assim, tá? Bem clássico da nossa geração. Nós fomos de uma geração que nos usava capacete na moto. Depois de um certo tempo, a sociedade, ao longo do tempo, percebeu que o capacete, de certa forma, por especialistas, protegia a pessoa, né, de acidentes e tal. E hoje, isso já está tão cravado no nosso, quando uma pessoa pega e coloca o capacete, quando alguém não coloca, ele causa um espanto. O problema não é ter ou não capacete, mas naquele ato ele é um problema. Entende? Então, o problema não é estar nu ou não, depende das circunstâncias em que a gente vai se utilizando. Agora, é das circunstâncias, mas não pode ir além disso, como algo horrível e horroroso. Vamos pegar um quadro, né, de uma mulher nua, ou um homem nu naquele quadro. Ah, mas isso é horroroso. Onde é que nasce esse horroroso? Está nascendo de quem fala. Qual o problema para ti do horroroso, se é o mesmo corpo que tu tem? Então, claro, a gente vai trabalhando essas questões, assim, porque precisamos compreender, né, que o corpo ele é tão simétrico, belo e tudo mais, mas que não necessariamente eu preciso ficar mostrando, né, para todo mundo isso. Porque vocês sabem a ideia de que não fale o nome de Deus em vão? A ideia seria exatamente para que aquilo não se agaste e não ultrapasse. Porque senão aquilo fica tão banal, era essa a ideia da igreja. Fique tão banal que daqui a pouco a ideia de Deus não existe mais para nós como algo sagrado, como deveria de ser. Então, essas coisas do sagrado, elas devem ser respeitadas, entende? Então, só para finalizar, para os gregos, era normal, porque não existia a ideia do pecado, que era católico, eles eram considerados pagãos. Pagãos é aquele que não está ligado à Igreja Católica. Então, eles usavam roupas, não andavam pelados, obviamente, mas eles não viam assim como a gente vê. Para eles, isso era visto como algo normal. E para nós deve ser visto assim como algo sagrado, mas nesse sentido, para que daqui a pouco a gente não ache que pode ficar fazendo sexo no meio da rua, quando é um patrimônio da alma em um momento íntimo. Vocês entendem? Toda imposição é um problema de quem impõe. Isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, né? Mas isso assim, ó, gente, aqui como nós somos livres pensadores, é a minha opinião. Oi, Fabiano. Qual é a página que vocês estão no livro lendo aí? 180. 180, tema 15. No livro 180. Tá. Quem gostaria, Obrigada. então, pessoal? Seu Homero deu uma lida ali para nós. Seu Roberto Agora, levantou a mão, Fabiano. tudo bem, seu Roberto. Fabiano, essa colocação feita pela Rosa, ela é extremamente oportuna. Agora, esse nu que nós temos visto aqui nos últimos tempos, principalmente em passeatas, ele é um nu que agride. Ele é um nu que afronta. Ele tem se mostrado um nu até com uma
uma certa dose, digamos assim, de depravação, né? Porque em muitas dessas passeatas, o nu, ele é adicionado a ele, inclusive drogas, né? Para deixar as pessoas mais exaltadas ainda. Então, eu penso que esse nu, eu acho que esse é pecado. Esse é pecado. Nós temos um compromisso muito grande com a nossa matéria. E expô-lo dessa forma, eu acho que não está de acordo com as leis de Deus, né? Se a gente tem compromisso com essa matéria, expô-la com responsabilidade, com pudor. Ah, mas é nu com pudor, sim, senhor, né? E então eu vejo assim, por exemplo, principalmente a classe artística, né, que vem com esse dom espetacular, principalmente na música, de cantar, de se apresentar. Hoje, muitas artistas, principalmente, né, elas evidenciam muito mais o corpo do que o talento que elas têm, né? E se tu for acompanhar isso na mídia, o que muitas delas falam, olha, até entristece, tamanha a pobreza de espírito. Então, o que eu penso em relação ao nu é exatamente isso, né? Se ele feito com dignidade, lógico que ele é bonito, mas se ele for feito da forma que tem sido feita aí ultimamente, eu abomino, eu acho isso... a pessoa, além de se agredir, agride quem está observando. Era isso, Fabiano, obrigado. Não, é perfeito. O que acontece? É tentar retroagir aquilo que é um patrimônio dos sentimentos sagrados, né? A questão da força da sexualidade. Mas todo aquele que usa desse tipo de argumento para se apresentar é porque não tem argumento, não tem talento. Então eu uso o subterfúgio. A gente teve uma queda gigantesca da arte, e aí um pouco é culpa dos velhos artistas que não se manifestam em defesa da própria arte, porque nós vemos um encobrimento dos verdadeiros artistas, e também, claro, uma exaltação midiática, assim, para exploração da força da sexualidade, né? E aí atrelado sempre à bebida, ao álcool, né, à canção, à exploração dali, exatamente no sentido de um deboche, de desvalorização daquilo que é patrimônio gerador de força, gente, porque a força da sexualidade é a força da Kundalini. É aquela que vai fazer a nossa, o chakra coroa despertar. Então, vamos evitar isso? É o que quer. Vamos evitar que evolua, porque daí eu posso ficar no primarismo selvagem, entende? Eu achei interessante, né, a colocação do Roberto também, né, nessa parte do seu Roberto, porque traz, né, Fabiano, esse tema que a gente está estudando, o deboche, só que era desencarnado, né? Claro que a gente vê o Mauro nessa situação, mas a gente vê o que aqueles espíritos que foram conduzidos na aula passada, com deboches, né? Então, faz um retrato vivenciado do século que era, o século de Napoleão, início do século XIX, século XX. Então, existiam essas coisas. E hoje, apesar de nós estarmos muito evoluídos, a mentalidade não mudou muito nessa área, porque tu está vendo, né, que no século XIX acontecia, e hoje nós estamos no século XXIV, praticamente, e isso acontece ainda num deboche total, querendo provocar as pessoas que estão ali. Então, não é como um culto, como tu colocaste, né, antes do cristianismo, que era uma beleza. Hoje tu vai num museu de arte, tu te encanta com a beleza da arte, né? Arte moderna, lindo, quadros maravilhosos, estatuetas maravilhosas. É diferente, a visão que tu tem daquilo ali é diferente dos abusos que acontecem aí fora.
É isso, Fabiane, já ocupei demais o tempo. Desculpa. Não, é que está dentro do rol das nossas discussões, né? Isso aí faz parte. A gente não está aqui para ficar lendo conteúdo e deu, né, gente? O livro ele tem que fazer parte do burilamento nosso. Tá perfeito. Quem gostaria de seguir, então, ali para nós, em razão isso? Posso ler? Tá bom. Em razão das explosões iniciais dos impulsos mais animalizados, vem governando a sociedade humana através dos tempos, constituindo-se instrumento de crimes hediondos e de guerras lancinantes, destrutivas, gerando consequências imprevisíveis para a sociedade de todas as épocas. Homens e mulheres de destaque na história utilizaram-no para fins ignóbeis, entregando-se a aberrações que celebrizaram determinados povos e períodos, assinalados pelas suas orgias e inomináveis aberrações chocantes que, no entanto, obedeciam às paixões dominantes. Da mesma forma, produziu manifestações de sentimentos afetivos celebrados em obras de incomparável beleza, em que a renúncia e a abnegação, o sacrifício e o holocausto se transformaram em opções únicas para dignificá-lo. Profundamente arraigado na instrumentalidade material, encontram-se as suas gêneses no ser profundo, no espírito que, habituado às suas imposições, transfere de uma para outra existência aspirações e desejos que, não atendidos, se transformam em conflitos e sofrimentos dilacerados, mas, quando vivenciados, se expressam através de estímulos para o crescimento interior e para a conquista da plenitude. Inegavelmente, na raiz de inumeráveis aspirações e anseios do coração, encontra-se a libido como desencadeadora de motivações, mesmo que de forma subreptícia, o que induziu Freud a conceder-lhe valor excessivo. É incontestável a ação do sexo no comportamento da criatura humana, merecendo estudos cuidadosos e enobrecedores, a fim de ser avaliado no grau e no significado que possui. Os seus impulsos e predominância no comportamento são tão vigorosos que vão além do corpo físico e imprimem-se nos tecidos sutis do ser espiritual, continuando com as suas manifestações de variada ordem, exigindo respostas que, não sendo de superação e sublimação, geram caos emocional e revinculam o ser ao carro orgânico que já se consumiu. Mediante a ideoplastia, a fixação nas suas sensações revigora a necessidade que se transforma em tormento no além-túmulo, conduzindo de volta aos estágios perturbadores da organização somática. É nessa fase, nesse terrível transtorno, que surgem as auto-obsessões, as obsessões que são impostas às criaturas terrenas que estagiam na mesma faixa de desejos ou entre os desencarnados do mesmo nível vibratório. Reunidos em grupos afins, as suas exteriorizações morbíficas eliminam energia de baixa qualidade, que se convertem em elemento construtor de regiões infelizes, onde enxameiam em convulsões penosas e retêm aqueles que
que se lhes fazem vítimas, demorando-se por tempo indeterminado até que a exaustão dos sentidos e o tédio os induzam a mudanças de atitude, permitindo-se ajudar do amor que o libertará da injunção exaustiva e penosa. Fez uma pausa oportuna, a fim de dar-nos ensejo à reflexão, à absorção do conteúdo da sua mensagem. No mesmo tom, pausado e profundo, logo deu prosseguimento às explicações de alto significado. Quando emulado pelo amor, seu dínamo, possuidor de inesgotáveis reservas de energia, altera a manifestação e conduz-se rico de estímulos que fomentam a coragem, propiciam o bom ânimo, o desejo de luta e de crescimento, alterando a estrutura interna do ser humano e a condição da humanidade que se transforma para melhor. Diante dos grandes eventos da cultura, da arte, do pensamento, da fé, pergunte-se ao amor, o que constituiu razão para essa realidade? E ele responderá que foram os sentimentos de ternura e de envolvimento afetivo, sem os quais não se teria força nem valor para resistir às investidas da rebeldia, nem às incessantes provas desafiadoras, ante as quais somente os fortes, aqueles que estão estruturados na coragem e seguros dos objetivos que perseguem, conseguem ultrapassar. O amor é o mais vigoroso instrumento de incitação para os logros que parecem impossíveis de conquistados. Ele se manifesta através de mil faces, expressando-se em todas as aspirações do enternecimento, da comunhão afetiva, da fusão dos sentimentos, que seriam o êxtase da plenitude do sexo no seu sentido mais elevado e puro. Vocês perceberam? Então, quando existe amor, ou pelo menos nós devemos buscar, ele vai nos levar a esse êxtase de uma plenitude do sexo, e daí vai dar um sentido mais puro a ele, né? É porque daí a gente sai do primarismo apenas, né? Dos animais, assim. Não tem sentimentos no sentido que os animais, a gente sabe, né? Que eles fazem a procriação e deu, pronto. E há um sentido, um sentimento primário, assim, ainda em estágio, que para eles está extremamente normal. Mas o espírito com E maiúsculo, como vai dizer o Emmanuel, ele precisa transcender já esse primarismo. Ele tem que olhar o outro na relação. Que o outro não é apenas um objeto do seu desejo, mas é uma pessoa. É alguém que existe, que tem sentimentos. Vocês entendem? Por isso há o agastamento das relações, né? Até aqui, pessoal, alguém quer fazer algum comentário? Por enquanto? Pode falar. O animal, ele está muito ligado ao material, não é? E nós temos aquele compromisso com a moral, pelo menos trabalhar ela, né? No sentido do processo de evolução. Porque como o sexo está atrelado a essa questão da vitalidade além do instinto básico, porque ele é criador, né? Ele cria vida e cria outras coisas também, ele já entra no rol dos sublimes, sentimentos mais sublimes. Fabiano, então, mas isso até dos animais hoje já está sendo rediscutido, né? Tem animais que escolhem parceiras, né? Como as orcas, alguns animais ficam o resto da vida, né? Acho que estão mais evoluídos que nós. Acho que nós não estamos tão assim, não. Mas eu acho, assim, nessa parte ali,
eu concordo totalmente, gênero e grau, né, é que o amor é a parte onde vem tudo, né, a centena divina, inclusive, né, então aí o sexo vem como uma consequência, e não o sexo vem primeiro, né, como, enfim, e hoje está se abordando muito isso, né, que as pessoas estão queimando as etapas dos relacionamentos, né, não sou falsa moralista nem moralista aqui, né, cada um sabe de si, mas, enfim, está se falando que essa busca pelo prazer incessante, vários psicólogos, né, Fabiano tem falado muito criticado, assim, que até isso já não gera mais um prazer, né, que é o que ele fala aqui, né, ele relata muito isso, que essas pessoas que buscam essa relação de sexo desenfreado, assim, para ter um prazer, nem elas no fundo acabam tendo, talvez elas tenham aquele momentâneo ali na hora, mas no fundo ela sabe que aquilo não preenche um vazio, né? Então aqui volta a dizer, né? O amor é o mais vigoroso instrumento de incitação. Então é ele que tem que, é dele, é o ato em si. Aí o sexo é uma complementação e não um fim em si mesmo. E justamente hoje a gente vê um movimento contrário das pessoas, né? Então, por isso eu questiono essa nossa inteligência emocional, tá, Romero? Eu acho que a gente está regredindo, parece assim, né? Não é o que a gente está vendo por aí, né? Então, eu acho que, por mais que a gente tenha acesso à cultura e vários conhecimentos, o ser humano parece, como tu falou, na música, regredindo, né, Fabiano? Mas também nas atitudes, assim, né? Então, tu busca, como tu falou, como um objeto, e não a pessoa, o sentimento, né? E bem ou mal, parece que antes se buscava um pouco mais isso, né? Pelo menos dava essa impressão, né? Enfim, então eu acho que parece a gente está regredindo um pouco nesse aspecto, né? Mesmo sabendo que tem estudos aí de todas as horas, antropológico, sociológico, psicológico, que também o sexo em si sozinho não é efêmero, né? Ele é um prazer imediatista e acaba também gerando um desconforto nas pessoas, né? Um vazio, né? Existencial, né? Então, tu que estuda, que é filósofo e psicólogo, deve saber mais do que muitas pessoas. Então, parece uma certa burrice, entre aspas, assim, uma certa falta de inteligência emocional, porque, em princípio, se fala tanto disso, mas parece que as pessoas batem nessa tecla e depois de muito tempo, elas percebem que aquilo ali não vai trazer a felicidade plena, que é o que elas acham, né? Que é o prazer imediato, enfim. Então, parece que isso ainda precisa ser batido, falado, relembrado, e, infelizmente, a gente tem visto até pessoas falando nisso, dessa área, né? Social, psicológica, mas ainda se idolatra pessoas que falam essas, como um colega falou, acho que o Roberto Dias, exalta essas pessoas, artistas falando bobagem, mas ao mesmo tempo as pessoas elas veem que aquilo ali acaba não gerando uma satisfação que é o crescimento espiritual e o amor em si, né? Então, de novo, o amor, sim, é o vigoroso instrumento de saúde. Achei bem importante essa frase aí do livro. Perfeito. Mais uma contribuição? Alguém mais também gostaria de... Vanessa, levantou a mão, Vanessa? Eu fiquei pensando aqui agora, a Rita falou, né, sobre retroceder, enfim, mas a gente também parar para analisar, até quero a tua opinião sobre isso, de vocês, e as meninas, né, antigamente que tinham, né, bem antigamente, que tinham que se casar cedo, que já eram comprometidas com outras pessoas, que casavam sem amor, tipo, era uma situação muito complicada também, se a gente for analisar, né, muitas meninas jovens, meninas, crianças, tinham que casar até com homens mais velhos, enfim. Então, se a gente parar para. A gente está retrocedendo, mas é algo que também já acontece há milhares de tempos, né? Essa coisa de elas eram obrigadas, inclusive quantas pessoas aí a gente não conhece que tem, sei lá, 15 filhos, vamos combinar assim, então era aquela. E sem amor, né? Não existia o amor. Eu não, já muitas vezes eu leio muitos livros antigos e tal. Elas tinham que casar, que eram crianças, 13, 14, às vezes 15 anos, né? Já eram obrigadas a ter essa. Já eram comprometidas, né? Já eram prometidas, na verdade, a outras pessoas. E e é complicado, então, na verdade, a gente está retrocedendo, mas isso também já aconteceu há muito tempo, né? Não sei qual a opinião de vocês sobre isso. Alguém gostaria de responder? Fiquem à vontade.
Enquanto eu vou falando, fiquem à vontade também. Isso nasce lá da ideia de Adão e Eva. Tá? Então, a mulher, lá atrás, ela carrega essa... Quando a gente fala mulher, aqui é interessante como espírito a gente dizer a persona mulher. Tá, mas por que está falando isso, Fabiano? Porque talvez nós fomos o homem lá atrás. Entende? Não é, por exemplo, assim, que agora eu estou homem aqui, que eu não tenha sido a mulher lá de trás. Ou as mulheres aqui não tenham sido os homens lá atrás. Como nós somos espíritas, portanto, acreditamos na lei, a lei que é a reencarnação, a gente sabe que o espírito vai experimentando os polos opostos, né? Por quê? Está lá no livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: pode um homem nascer num corpo de uma mulher e vice-versa? E os Espíritos responderam a ele: se assim não fosse, os homens só saberiam o que sabem os homens. Exatamente essa resposta. Então, nós precisamos experimentar gêneros diferentes para que a gente possa desenvolver virtudes e outras questões que nos fogem. Então, no percurso da história, Vanessa, a mulher, o ser mulher, né, aquele espírito que vinha, ela era sempre efêmera. Assim. O que sobrava para uma mulher na época de Cristo? Prostituição ou um casamento, né? Porque ela não tinha voz, afinal de contas, a culpa era dela. Tanto é que na época de Jesus as mulheres andavam, e até hoje no Oriente Médio, tem que andar atrás dos homens, né? Elas não podem ir na frente, sempre atrás. Depois passou-se o tempo, as meninas, já nos outros períodos, como carrega essa coisa de que mulher não tem voz, não tem nada, ou passa a ser, então, ou professora, freira, ou do lar. E aí, depois vai tendo aquelas conquistas e tudo mais, e não faz muito, tá, gente? Eu vou dizer para vocês que há pouco tempo que a mulher começou a votar. Mas daí é a mulher que a gente não sabe se foi, tá? Então, como nós somos espíritas, a gente sabe que essa história aqui, essas histórias, é a nossa história. Sabe? Não é a história de pessoas, é a nossa história. Nós vivemos isso. Então, muitas vezes, né, a gente não sabe se viveu aquela situação ali mesmo, né? Claro, a gente fala num retrocesso, é no sentido do sentimento mais assim, delicado do patrimônio do sexo. A gente não pode deixar de esquecer que a Terra foi retirada dos planos astrais inferiores a pedido de Jesus, principalmente por Ismael, que é o mentor do Brasil. Jesus pede a Ismael que ele retire dos umbrais e coloque no Brasil. Vou dar uma notícia para vocês, tá? A pior leva do umbral veio para o Brasil. Por que a pior leva veio para o Brasil? Porque o Evangelho de Jesus foi transferido da Palestina para o Brasil. E aí fica claro que o Evangelho veio para quem? Para os doentes de Jesus, que somos nós. Veio para mim, ó, que sou um doente da alma. Veio para vocês, que precisam também, né, nos curar. Então nós precisamos, e veio para todos os outros espíritos. Nós somos reincidentes disso tudo do passado. Então, temos muitas conquistas já feitas por milhares de pessoas, porque a gente não pode negar que existem milhares de homens e mulheres aí pelo Brasil, pelo mundo, trabalhando muito bem pelo outro, pela sociedade. Mas também nós temos aí uma turma, tá? Que a gente não sabe se somos dessa ou não, que veio para avacalhar mesmo, entendeu? E que os bons devem acordar. E aí o Kardec novamente pergunta, mas por que parece que o mal sempre está à frente? Parece que ele tem um domínio mais fácil. E os espíritos responderam para ele, por culpa dos bons. Olha só, gente. Os bons são ingênuos, ou seja, a gente não quer, a gente prefere se esconder.
Quando estes quiserem, estes são os bons, o bem preponderará. É exatamente essa pergunta, essa resposta. Ou seja, nós não podemos permitir não determinadas situações. A gente também tem o direito de se manifestar, entende? Então, é por isso que no Brasil está acontecendo agora este. O mais grave é no Brasil, e em todos os tempos, não é de agora, tá, gente? Em todo, eu sou criança, eu fui criança, e aliás eu fui criança, tá? Porque eu tenho um atestado ali de nascença, uma certidão de nascimento, né? Eu digo isso porque o Divaldo, todo mundo pensa que o Divaldo já nasceu velho, ninguém se lembra, mas o Divaldo já foi bebê, né? Já foi criança, ele diz assim, as pessoas conversam comigo como se eu fosse um velho a vida inteira, mas eu tenho um atestado lá, registro de nascença, eu também fui criança. Então, isso é só para a gente ter ideia de que, às vezes, as pessoas acham que só porque são novas, elas sempre vão ser novas e nunca vão envelhecer, entende? E isso realmente é assim, as pessoas não se dão conta que daqui a pouco elas vão ficar velhas e vão deixar qual legado para a sociedade? Que exemplo, né, vamos deixar? Mas perfeito, assim, Vanessa, a tua colocação, né, dessa imposição, mas isso é histórico pela questão da mulher, que depois, com o decorrer do tempo, vem se diminuindo, assim, através de lutas de mulheres. Também não sabemos se é de mulheres ou se eram de homens que lá atrás fizeram e agora tem que vir aqui corrigir o que antes pisoteou. Isso a gente sempre tem que ter um cuidado, porque todo aquele que está muito focado, aquele passado tem uma ligação com isso. Para fechar minha fala, por que eu estou falando isso? Porque o assassino de Lincoln era o próprio Martin Luther King no passado, porque Lincoln era abolicionista americano. E aí ele era contra o abolicionismo, aquele homem, e ele então mata o presidente dos Estados Unidos, Lincoln. Ele traz no seu inconsciente aquele grave erro e reencarna nos Estados Unidos, vira cristão da igreja da Filadélfia, que é a igreja do Martin Luther King, e ele então se torna um dos maiores lutadores da apartheid americana, que é o Martin Luther King. Então, nem todo mundo que luta hoje por algo significa dizer que está fazendo aquilo simplesmente por uma luta. Pode ser que a própria pessoa foi a responsável por aquilo no passado. Mas é positivo, não tem problema, né? Ele se deu conta e agora está fazendo. A gente tem que se focar nisso. Ele se deu conta e está se melhorando. Ah, mas até ontem ele era um bandido da igreja, agora está pregando ali. Até ontem ele era isso, agora ele não é mais. Agora ele é. Paulo também, perseguia cristão. Agora, Saulo, né? Saulo, agora ele era o Paulo, o cristão. Então, para nós, sempre tem que valorizar o que vem depois, né? Alguém levantou a mão. Então, Obrigada, Fabiano. De nada. Senhor Roberto? Ontem, 10 horas da manhã, eu participei de uma roda de conversa sobre o dia a dia, e isso foi dentro de uma casa espírita. E dias atrás eu tinha visto uma notícia que o HIV está em Porto Alegre, assim, mas disseminado de uma forma violenta. E pasmem, o senhor que estava ao meu lado, quando chegou a vez dele falar, ele disse o seguinte, que de 13 homens casados, né, óbvio, que trabalham sob o comando dele, traem as suas esposas. E 11 mulheres que trabalham com ele traem os seus maridos. Eu acredito que o grupo dele
não deva passar de 25 pessoas. Então, eu fiquei pasmo com uma situação dessa. Até constrangido de perguntar para ele, poxa, mas aonde o senhor trabalha? Porque a coisa está correndo solta, né? E então, para ver que se fala, a doutrina espírita está aí à, à disposição, essa obra do Divaldo, que nós estamos estudando, é extremamente esclarecedora nesse sentido, mas as pessoas não se oportunizam, eles não têm interesse de buscar se colocarem diante de suas consciências, né, e dizer, pô, o que eu estou fazendo está errado, enfim, eu saí de lá assim, sabe, eu fui, como se diz assim, né, de sangue doce, para absorver, e aquilo chegou a me chocar, tamanho percentual. Eu acredito que não deva passar de 25 pessoas que trabalham com ele, né? Então, para ver que 11 mulheres traem seus maridos e 13, né, 13 homens traem as suas mulheres. Então, é o sexo assim, sei lá, eu nem sei o que dizer para vocês, mas até hoje eu estou impressionado. E domingo, se Deus quiser, eu vou estar de volta lá, porque nessa roda de conversa veio até esse senhor que estava ao meu lado, e agora no próximo domingo eu começo a falar do que eu penso a respeito do tema que está sendo discutido lá, né? São pais que levam filhos para evangelização, e eles vão para o salão da sociedade, e lá se faz essa roda de conversa, né? Os assuntos aí do cotidiano, do dia a dia, né? Mas é para ver como a coisa está caminhando. E esse aspecto do HIV, que a gente já tinha isso como, vamos dizer assim, uma etapa ao menos controlada, né? Então as autoridades estão aí alertando, né, que a coisa, principalmente aqui em Porto Alegre, está assim, disseminada, assim, violenta mesmo. É isso, Fabiano. Então tá bom. Tu quer, quem é que está valendo mesmo? Eu. A Rita Carreira. Tá. Tá bom. Alguém quer falar isso? Não? Quer ler para nós, amigo Roberto? Posso ler? Tá bom. Por enquanto, todavia, o sexo tem sido objeto de servidão e de abjeção, manifestando-se na loucura que graça na terra, carente de ideias e de enobrecimento, e repleta de daires afligentes, como um mecanismo de fuga dos compromissos de luta e de renovação. Milhões de criaturas estúrdias e ansiosas atiram-se aos resvaladouros das paixões sexuais, procurando, no prazer imediato e relaxante, o que não conseguem através dos esforços renovadores do amor sem jaça e do bem sem retribuição. Isso porque a obsessão do sexo, decorrente do seu uso e sempre exigente de mais prazer, apresenta-se dominadora na sociedade terrestre dos nossos dias. Cada vez mais chocantes, as suas manifestações alargam-se, arrastando jovens e crianças inadvertidos ao polo de depravação, em face da naturalidade com que os veículos de comunicação de massa exibem-no em atitudes deploráveis e aterroradoras, a princípio, para se tornarem naturais depois, através da saturação e da exorbitância, tornando-se mais grave as situações das suas vítimas e mais controvertidos
os métodos de reeducação e preservação da saúde emocional, psíquica e moral da criatura humana, que lhe tomba nas malhas bem delicadas, mas vigorosas. Simultaneamente, as legiões de espíritos viciosos e dependentes dos fluidos degenerativos das sensações perversas sincronizam suas mentes nesses comportamentos doentios, passando a sofrer-lhes as injunções morbosas e devastadoras. A cada dia mais difícil se torna a saúde sexual das pessoas, em razão desses e de outros fatores que procedem de reencarnações transatas, nas quais se comprometeram com o uso indevido da função sexual, ou utilizam-se do sexo para fins ignóbeis. Essa atitude gera processos danosos que as afligem e obrigam-nos a retornar ao proscênio terrestre em situações deploráveis, atormentadas ante a multiplicidade de conflitos de comportamento, para logo tombarem nas viciações que ora predominam nos grupamentos sociais, fazendo-as vítimas de si mesmas e de outros do mesmo tipo, que se lhe acoplam em processos complexos de obsessões perversas e devastadoras. O benfeitor silenciou novamente, exteriorizando na face a dor e a compaixão que inspiravam os atormentados do sexo, aqueles que lhe fizeram vítimas, todos os seus escravos e escravizadores. Preservando o objetivo das elucidações, continuou no mesmo tom de mestre e de psicoterapeuta. Destituído de equipamentos sexuais, o espírito é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades em que o sexo se expressa, necessitando, através da reencarnação, de experienciar uma ou outra manifestação, a fim de desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. Aqui, Roberto, então, né? Pode um homem nascer no corpo de uma mulher? Sim, responde os espíritos. Se assim não fosse, os homens só saberiam que sabem os homens. Então, ele destituindo, então, o espírito ele não tem o sexo nessa polaridade. O espírito ele é neutro na forma da expressão genésica, possuindo ambas as polaridades, tá? Em que o sexo se expressa necessitando, através da reencarnação, de experimentar ou experienciar uma ou outra manifestação, a fim de desenvolver, por isso ele tem que nascer no polo oposto para aprender, né? Desenvolver sentimentos que são compatíveis com os hormônios que produzem. Então ele precisa estar no corpo, o homem, de algum modo, em alguma existência, na morfologia de um organismo feminino, para que diante ele esteja sujeito aos hormônios que é do corpo feminino, então ele ter novos aprendizados. E um deles é o próprio da gestação, né? Ele tem que desenvolver isso. Porque a gente sabe que o espírito mulher que experiencia a gestação, ela passa a ter uma experiência, assim, que é incomum para o espírito. E assim vice-versa, né? Daí sai de uma polaridade e vai para outra. Então aqui ele confirma essa questão do livro dos espíritos, tá? Só para fazer um adendo, né? Em face dessa condição, assume uma ou outra postura sexual, devendo desenvolvê-la e vivenciá-la com dignificação, evitando comprometimentos que exigem retornos dolorosos ou alterações orgânicas sem a perda dos conteúdos emocionais ou psicológicos.
Isso equivale a dizer que, toda vez quando abusa de uma função, volta a vivenciá-la, a fim de recuperá-la, mediante processos limitadores, inibitórios ou castradores. Todavia, se insiste em perverter-se, atendendo mais aos impulsos do que à razão, dominado pelo instinto antes que pelo sentimento, retorna em outra polaridade, que não o capacita para a sua manifestação conforme desejara, correndo o risco de canalização das energias de forma equivocada. Em assim acontecendo, o fenômeno se torna mais grave, produzindo danos perispirituais que irão exteriorizar-se em transtornos profundos da personalidade e da aparelhagem genésica. Em face dos processos evolutivos, muitos espíritos transitam na condição homossexual, o que não lhes permite comportamentos viciosos, estando previsto para o futuro um número tão expressivo que chamará a atenção dos psicólogos, sociólogos, pedagogos, que deverão investir melhores e mais amplos estudos em torno dos hábitos humanos e da sua conduta sexual. Jamais, porém, deve-se esquecer que o sexo, com qualquer outro órgão que constitui o corpo, foi elaborado para a vida e não para aquele. Desrespeitar-lhe a função, utilizar-se dela com dignidade e elevação, reflexionar em torno dos objetivos da vida, fazem parte do compromisso com a existência, sem o que são programados dores e conflitos muito graves durante o trânsito das reencarnações. Assim, considerando, o abuso da conduta sexual e o seu abastardamento não busca atormentada de prazeres mórbidos, constituem grave desrespeito às leis soberanas, cujo resgate se torna difícil e de longo curso, em províncias de sombra e de dores acerbas. Novamente silenciou, medindo as palavras que deveriam revestir-lhe o pensamento, a fim de dar continuidade à explicação. Nessa noite está programado o encontro com um dos espíritos infelizes que responde pela inspiração da onda de loucura e insensatez na vivência do sexo e das suas manifestações. As lamentáveis, alucinadas propostas que apresentou à sociedade do seu tempo e as aberrações monstruosas geradas pela sua mente insana, que se distenderam pela terra a partir das suas narrações soturnas e cruas, de alguma forma já eram conhecidas da humanidade. Ei-las presentes nos hediondos espetáculos de Sodoma e Gomorra, da Babilônia, de Pompeia, da Grécia e de Roma, com seus atormentados imperadores de algumas cortes devassas da Idade Média, havendo, porém, encontrado maior ressonância e aceitação pelos infelizes após as vivências do inditoso Marquês de Sade. Ele trouxe-as de experiências anteriores e ressumaram dos porões do seu inconsciente ultrajado, para oferecê-las como realizações de prazer aos desafortunados enfermos que, somente através das objeções, da selvageria e da animalidade, lograriam processar prazer nas suas buscas sexuais, gerando obsessões incomuns em face das vinculações e das suas esdrúxulas práticas. Propõe aos seus escravos a legião de infelizes infelicitadores, expressiva e aterradora, ainda hoje na Terra. Somente através da compaixão elevada a uma grande potência e que podemos joeirar
este solo safro e pedregoso, sobre um aspecto, e pantanoso e pútreo sobre outro, que é o da área genésica do ser humano, enquanto desrespeitada, a fim de semear equilíbrio e harmonia indispensáveis à comunhão feliz das almas. Tá bom, amigo. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Tem alguma dúvida que ficou aqui no decorrer? Eu fiz uma anotaçãozinha ali, porque eu queria saber. Eu sabia que eu tinha lido alguma coisa de que haveria uma gigantesca reencarnação em massa, né, de espíritos experimentando a homossexualidade. E aí achei, nesse livro mesmo, aqui, né, que a gente estava tendo um estudo lá na Casa Espírita, sobre a questão do sexo, né? Como é que nasce, assim, de onde que surge, porque isso vem lá dos oceanos, como é a troca das plantas e tudo mais. E tinha essa informação e eu não encontrava. Agora eu já sei que era desse livro nosso. Mas até aqui, alguém gostaria de fazer um comentário? Senão a gente elege outra pessoa, outra voz, para ir conduzindo o texto. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade. Posso continuar, Fabiano? Ninguém mais quer ler? É só perguntar se alguém gostaria de ler, daí de repente eu te dei, tu continua daí, amigo. Alguém? Então, segue mais. Ante a situação deplorável em que muitos estorcegam nas apertadas malhas dos vícios sexuais e daqueles outros que os acompanham, tais o alcoolismo, o tabagismo, a toxicodependência, a banalização dos valores éticos e da vida. A lei de destruição, conforme assevera Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, exercerá sua função, destruindo para renovar, isto é, chamando ao sofrimento e aos desastres coletivos, às aflições chocantes, às lutas ensandecidas, aos trágicos acontecimentos, para que, por fim, os espíritos rebeldes despertem para a realidade, para o significado da existência terrena, para os objetivos que tem pela frente, utilizando-se do corpo, do sexo, mas não vivendo apenas e exclusivamente deles ou para eles. Esse abuso, resultante da utilização descabida, responde pela loucura generalizada que a vida se encarregará de eliminar. A dor, a grande missionária silenciosa e dignificadora, lentamente trabalhará o ser humano, admoestando-o, esclarecendo e conduzindo à estrada reta, na qual se utilizará dos tesouros que se encontram em toda parte da autoiluminação e o crescimento na direção de Deus. Nesse comenos, as funções genésicas serão transformadas em fontes de energia construtiva e trabalharão as imagens superiores que serão criadas pela mente e pelos desejos elevados, a fim de que se tornem também co-criadoras do belo, do útil, do nobre e do feliz. Até esse momento, passarão muitos séculos de dor e de prova, nos quais o ser humano, por livre opção, ainda preferirá as obsessões calamitosas e as paixões dissolventes à sintonia com a divindade e à intuição libertadora do primarismo que, por enquanto, caracteriza-o. Desse modo, exortemos a proteção do sublime Criador, a fim de que nossos tormentos, que procedem da noite remota, das manifestações primaveras e dos desalinhos morais que nos permitimos, então sejam superados com amor e sublimados, abrindo espaços nobres para as vivências do sentimento
aureolado de bênçãos. Agradecemos também à Mãe Terra, as suas dádivas fecundas que nos facultaram desenvolver o psiquismo divino em nós adormecido, enflorescendo o seu solo generoso para nele depositar perfume e pólen fecundador de diferentes expressões de beleza e vida. Silenciou. Eu não sei, né, mas aqui, ó, naquela parte que fala ali, ó, Terra, a partir das suas narrações noturnas e cruzes, de algumas formas já eram conhecidas da humanidade, elas presentes nos odiosos espetáculos de Sodoma e Gomorra. Eu vejo, assim, Fabiano, uma contrapartida, né? É tipo assim, ó, tudo destruído, que a gente sabe, né, como é que foi Sodoma e Gomorra, como é que foi, né, destruída por causa da promiscuidade, de tudo que faziam ali, né, as aberrações que existiam ali, né, assim como Babilônia, Pompeia, foi cidades praticamente... né? Exatamente, foram sendo Herculano, Pompeia, foi engolido pelo vulcão. Isso. Então, tudo aquilo que está demais, ele acaba vindo... Como é que a Joana chama isso, ó, gente? Ela chama assim, são dois fatores, tá? Os fatores endógenos e os fatores exógenos. Endógenos de dentro, exógenos de fora. Então, o convite ele pode vir de dentro, daí surge o problema físico, que explode, porque aquilo está demais, ou exógeno, ou vem de fora. Daí é o ciclo da destruição natural que o Kardec está falando, né? Vem de fora. Por exemplo, o vulcão explode em Herculano e destrói. Também destrói Pompeia, destrói Sodoma e Gomorra, né? Então, nesse sentido, os chamados quando há o desequilíbrio. E uma das coisas que o Roberto lê, que é interessante, é que todo desequilíbrio ele acaba descambando num outro desequilíbrio, porque daí eu estou tão desequilibrado que eu preciso de algo novo para suprir. Daí vem a droga, o álcool, as outras coisas, vocês entendem? Como é interessante, a loucura ela vai indo assim, né? Então tu sai de uma situação para outra. Uma coisa precedendo outra. Mas assim, eu não te cortando, Rosa, mas o que ele fala? Vocês viram o ato sexual aqui, ó, aqui onde eu vou justificar no texto na tela, gente. Ó, ele falando que a Mãe Terra está fecundando, é o ato sexual, oferecendo eflorescendo o seu solo generoso para nele depositar o perfume, o pólen fecundador de diferentes expressões de beleza. Vocês entenderam? Então ele diz que tudo em a natureza está fazendo essa troca, né? Porque o sexo em si é uma troca de forças, de energia. Então essa força da sexualidade, que ele quer dizer, ela não fica somente no ato sexual, mas ela transcende sempre também, de outras formas, e não somente naquele sentido. Desculpe, Rosa, mas pode falar. Não, e aquele momento ali, daí que o Roberto fez a sequência ali do ensinamento ali da leitura, Elisador, a grande missionária silenciosa. Tu viu ali essa parte também interessante, porque isso aí é a mudança. Então, seria ali, daí depois naquela parte assim, ó, pelas mentes e pelos desejos elevados a fim de que torne também co-criadoras do belo. Então, eu acho assim, né, Fabiano, que tem esse momento. É tipo assim, ó, é toda uma transformação. É incrível. A gente entra dentro do livro, né, Fabiano? Mas eu penso assim, ó, é um momento tipo conturbado. Tudo isso aqui que o livro coloca até o capítulo 15, e depois ele vai trazendo essa renovação de pensamentos, entende? Vai trabalhando isso. Como eles vão trazer esse nosso amigo aqui, o querido lá que atormentou as mentes, esse irmão vai trabalhar isso. Então, eles vão trabalhar tudo isso, essa mentalidade horrenda que vinha lá dessas épocas, muito atrás. Então, vem essa renovação. É lindo isso, sabe, Fabiano? Exato, é o que o próprio Martin Luther King fez.
né? Então, ele vai vir com uma força, vai vir na lida religiosa e vai lutar contra o regime que se tinha lá nos Estados Unidos, racistas, né? Então ele vai morrer porque ele vai espiar aquele passado dele, né, com um tiro no rosto, ele vai espiar, e aí então ele vai dignificar, tentar dignificar aquela negativo que ele lá estava lá atrás, entende? Então, de certa forma, vocês se lembrem que eu havia falado na semana passada, o processo de uma reparação de um erro, ele envolve alguns fatores. O primeiro é vivenciar o problema que tu criou. E aí é chamado isso de expiação. Eu tenho que expiar. O segundo é provação. Os dois se juntam. Provação não deixa de ser uma expiação, tá? Então, aí eu vou provar. E o terceiro é a sublimação. É quando eu não tenho mais o vínculo negativo, mas eu fecho ele sublimando. Então, eu vou trabalhar naquela questão, vou auxiliar, vou defender, mas eu não tenho mais o desequilíbrio emocional, né? Certo? E uma pessoa que se enquadra muito nisso foi uma senhora que uma vez eu vi ela falando, alguém perguntou para ela na APAI, assim, mas a senhora não tem filhos com Down, por que a senhora trabalha tanto tempo com Down? Ela disse, mas eu não preciso mais ter filhos com Down, achei interessante. Eu não preciso ter filho com Down para mim trabalhar com eles. Mas só que, claro que tem vínculo, sim, dela com aquela situação, porque ninguém foge da sua situação. É que ela não soube, porque talvez ela não seja espírita explicar. Mas no caso dela, já não tinha mais ela que ter a relação direta, ou ter um filho, uma filha, ou sei lá o quê. Mas ela estava ali agora sublimando aquela etapa, né? Então, é mais ou menos isso, que depois a gente termina aquele ciclo e não responde mais. Então, a gente vai ser, hoje nós destruímos, amanhã nós erguemos. É lindo mesmo, Fabiano, porque agora ele vai dar nessa continuação, né, como nós vamos trabalhar isso. Então, a gente vai poder fazer uma introspecção da nossa vida, do que nós aprendemos na primeira parte do livro, praticamente, que já estamos na metade, né? A gente vai aproveitar agora essa outra parte do livro para tirar isso, esses pesos, limpar essa consciência, fazer todo um trabalho de renovação dentro de cada um de nós. Então, eu acho interessante, porque, claro, né, Fabiana, eu sou meio afoita, eu já li algumas páginas na frente, mas eu vejo assim, uma renovação. Então, eu vou te dizer que tem mais uma da gangue. Tá, amor, então tá, obrigado, amor. Tá bom. Então, vamos seguir até o final, então, para a gente fechar o nosso tempo certinho. Tá bom. Vamos lá, depois a gente fecha mais um comentário. Vamos em frente? Pode ser. Se alguém gostaria de ler, assim, senão o Roberto termina para nós, gente. Deixa eu dizer uma coisa para a Rosa. Rosa, querida, o psicopata, por pior que seja ele tem momentos de lucidez. E para mim essa é a grande esperança. Que num momento de lucidez, essas pessoas se defrontem e aceitem a doutrina espírita. Aí, com certeza, a retomada de caminho deles vai ser a melhor possível. Felizes de nós que já estamos nela, né? Nos prevenindo e nos orientando para o futuro. Então, vamos em frente. Silenciou. A voz estava embargada pela emoção e todos nós encontrávamos profundamente envolvidos pelas irradiações da sua mensagem de amor e de luz. Automaticamente, demos-nos conta de que o momento esperado a cercava-se. A psicosfera reinante, no entanto, era enriquecedora, dando-nos vitalidade e confiança ante a certeza
de que os céus sempre nos proporcionam o ministério do amor, todos os recursos imprescindíveis aos resultados felizes. Companheiros responsáveis pela sala de reuniões especiais começaram a prepará-la para o evento, movimentando singulares aparelhos que foram colocados em diferentes lugares, como que para oportuna utilização, de modo a serem evitados quaisquer prejuízos em relação ao cometimento significativo. Os espíritos que não se encontravam comprometidos com o programa que nos trouxera à instituição, afastaram-se discretamente após as despedidas gentis, e em breves momentos encontrávamos apenas os que constituíam a nossa caravana inicial: o venerando Dr. Bezerra de Menezes, Madre Clara de Jesus e mais 2 assessores que nos trouxeram: Dona Martina, o Padre Mauro, o médium Ricardo, ambos em desdobramento espiritual, e uma entidade assinalada pelo horror, com terríveis deformações perispirituais, que foi recolhida a um leito especial. Pude depreender que se tratava do espírito de Rosa Keller, em profundo estado de hibernação, ressonando de forma dolorosa, geradora de constrangimento e de compaixão. Enfermeiros e padioleiros espirituais postaram-se junto à parede do recinto, formando um grupo de apoio preparado para socorros específicos que se fizessem necessários. Logo depois, do teto, desceu um aparelho reluzente, no qual se encontrava uma lâmpada de amplas proporções, que irradiava suave claridade, bem diferente daquela que eu conhecia até o momento. Ante a minha muda interrogação ao benfeitor, explicou-me tratar-se de um equipamento de energia especial, que seria utilizado caso a rebeldia do Marquês e de alguns dos seus asseclas, que seriam recebidos, apresentasse algum perigo em relação aos aguardados resultados superiores do empreendimento em pauta. Percebi que o referido aparelho era acionado por uma espécie de controle remoto mental, e sua exteriorização luminosa obedecia ao mesmo recurso. Inesperadamente começamos a ouvir uma balada coral, com vozes angélicas homenageando o Criador. Entoasse uma música de incomum beleza, que possuía o condão de enriquecer-nos de energias, enquanto produzia emoção profunda, que nos tomava os sentimentos preparados para a captação das concessões do amor. Não podíamos dominar as lágrimas que nos desciam dos olhos, que nasciam no coração invadido por profunda gratidão ao Pai Celeste, que nos honrara com imerecida deferência no culto do dever, o qual nos dizia respeito para a própria evolução. Como ficar indiferente a esse amor que é a vida da nossa alma, que se extasia, incapaz de entendê-lo em profundidade? Nesse momento, tomando a palavra, a doce e meiga voz de Madre Clara de Jesus propôs-nos: oremos em silêncio, aguardando a vontade do Senhor de todos nós, confiando na sua inefável misericórdia. Encerramos, então, mais um capítulo. Pessoal, só uma pequena fala aqui. Essa semana, nesse final de semana, eu, o Homero e a Dona Lucia colocamos as aulas todas online, tá? Que estavam faltando. Então, está tudo online, já está. Essa vai entrar daqui a pouco mais.
Nós temos somente 2 aulas que não foram gravadas, que foram a aula número 1 e a aula número 2. E nós pretendemos marcar um dia específico para gravarmos essas 2 aulas. Daí a gente vai convidar vocês, aqueles que quiserem, que tiverem, né, disponibilidade. Nós vamos gravar essas 2 aulas para deixar todo o conteúdo certinho. Então já está lá no canalzinho, foi colocado ali no grupo, né, esse convite. Então é importante que vocês, ao clicar nele, inscrevam-se, tá? Se inscrevam ali, deem uma curtida, compartilhem ali para que outras pessoas também possam, convidem, né, outras pessoas, porque a proposta é que daqui para frente a gente vai fazer novos estudos e ir colocando, né, nesse canal, para que outras pessoas possam ter, digamos assim, esse livro comentado, não por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas, onde a gente faz uma literatura coletiva para construir um conhecimento coletivo, todos nós. E para ficar muito mais marcante o livro para nós. Vocês sabem que fica muito mais marcante, né? Do que se a gente for ler ele sozinho, assim, sentado. Então, quanto a gente perde de informações ricas, por exemplo, né, que um levanta, outro levanta, isso daqui a Rosa falou ali, né, da importância dessa destruição e dessa renovação. Depois outros foram falando, a Rita falou, e tantos outros aí, né, a Vanessa, não vou ficar falando o nome porque eu tenho medo de me esquecer, mas porque é muita coisa, muito nome, né, muita gente. E aí a gente vê como isso vai sendo construído. Então, quando tu pegar o livro, na nossa mente, esse livro ele vai ser considerado como uma literatura completa. Uma literatura completa, né? Nesse finalzinho, fechamos. Fabiano, é que aqui a gente também tem a oportunidade de refletir o que outras pessoas pensam, né? Isso é bem legal. É isso. O que a gente não consegue sozinho, né? Exatamente. Ou até muitas vezes a opinião ou o que alguém pensa faz a gente repensar, né, aquela parte ali, enfim. Isso é legal. E aí, o bacana é que, de repente, um fala uma coisa e aí o outro vem e diz, não, olha, quem sabe não é tanto assim, por esse motivo, daí dá aquele, né? Abre a nossa mente até para pensar, né, de forma diferente, ou enfim, de ver de forma diferente. Exatamente. Isso aí. Seu Homero? Seu Roberto levantou a mão, seu Roberto? É só para dar uma dica para a turma. Quem tiver alguma dúvida com referência aos próximos capítulos, consultar a Rosa. Tudo certo, pessoal? Nenhuma dúvida? Alguma pergunta a mais? Quem é que se habilita a fazer a prece? Eu posso fazer. Ok, obrigado. Querido Pai, queridos irmãos, queremos agradecer por essa noite especial, de muito conhecimento, de muita troca. Obrigado por estar conosco nesse caminho de tanto aprendizado espiritual, que possamos sair daqui melhor que chegamos, repensar questões tão importantes trazidas com esse conhecimento, que abrilhanta sempre, né, o nosso conhecimento espiritual nessa busca de fazer mais a caridade, ter mais tolerância com os nossos irmãos e aprender um pouco mais. Que sejamos sempre no caminho do bem e possamos fazer o bem sem ver a quem. Que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Um beijo no coração. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa semana, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada. Fiquem com Deus. Amém.